Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8 do livro de Mateus. É uma mensagem que é bem simples, mas na verdade a gente poderia pensar que é o zero da coisa, né? Na verdade é o zero dessa mensagem, que é justamente a definição de fé. E para a gente falar sobre fé na Bíblia, nem precisamos entrar em muitos detalhes, muitas passagens, porque em poucas passagens nós já vemos a natureza da verdadeira fé. Então, vamos fazer uma oração e aí a gente já inicia então. Oremos. Querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Pedimos ao Senhor, Pai, que Teu Santo Espírito esteja sobre nós nesse momento e que se cumpra em nós a palavra que está escrito, graça a vós. Senhor, pedimos essa graça e pedimos a Sua paz, Senhor. Que Teu Santo Espírito repouse sobre nós e que possamos compreender, Pai amado, a Tua palavra, para que haja transformação em nossa vida, nosso caráter, nosso coração e que o Senhor seja exaltado e glorificado em nossa vida. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aqui no capítulo 8 de Mateus, quando a gente olha aqui, nós vemos algumas histórias que vão nos ajudar. Na verdade, tem uma principal que vai nos ajudar muito a entender a natureza do que é realmente a fé. Nós vamos ver aqui no capítulo 8, no verso 5, diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Verso 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, aqui nesse capítulo nós temos aqui uma revelação muito grande da parte do Senhor. Porque ele diz para nós: eu nunca vi, nem mesmo em Israel, tanta fé. Então, para Jesus ali, essa situação foi um refrigério muito grande para a alma dele. Porque ele estava acostumado a diariamente ver pessoas religiosas, pessoas que estavam o tempo todo ali, né, falando das escrituras, mas ele não via fé nessas pessoas. Ele via a religiosidade, ele via ali as formas, mas a essência da verdadeira fé ele não via. E aí veio um centurião, que era um homem gentil, né, que era um homem que era desprezado pelos judeus, e Jesus falou: nunca vi fé como essa. Agora, quais eram os elementos que Jesus viu naquela fé que fizeram com que ele olhasse para aquilo e falasse: uau! A Bíblia diz que ele se maravilhou. O que ele olhou ali que ele falou assim: isso eu nunca vi uma fé tão grande como essa. Então, o que ele viu ali? Veja, quando ele diz aqui, ele diz assim, ó. Olha o que o homem diz para ele: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Duas coisas a gente pode observar aqui. Primeiro, a humildade desse homem. Ele falou: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas, Senhor, uma palavra, se o Senhor disser, já é suficiente. Então ele falou para Jesus: Jesus, eu sei que a sua palavra tem poder. E o Senhor não precisa falar muita coisa. Uma palavra já é suficiente. Então ele entendeu ali. E Jesus falou: olha, é isso mesmo. Essa é a verdadeira fé. Então quais foram os elementos que Jesus viu? Observe que aquele homem, ele dependeu de quê? Veja que Jesus já tinha dito para ele: eu irei. Então Jesus falou: eu vou. Mas ele falou: não, Senhor, o Senhor nem precisa ir. Porque só o fato de o Senhor falar, isso já acontece. Isso é incrível você pensar nisso, porque se você parar para pensar, aquele homem rejeitou que a pessoa de Jesus fosse na casa dele. E o que é mais comum hoje a gente vê no mundo cristão, as pessoas querem, né, que Deus chegue ali, bote a mão, né, apareça ou faça coisas assim, mas as pessoas muitas vezes
nós, na verdade, não conseguimos enxergar que, na verdade, Deus já falou isso. E pelo fato dele ter falado, olha o que aquele homem falou, o senhor nem precisa ir lá, porque o senhor já falou. Então não precisa chegar lá para tentar fazer acontecer. A palavra já é suficiente, se o senhor falar aí, daí mesmo acontece. Então é isso, Jesus falou assim, rapaz, que fé é essa? Né? Porque logo depois você vê, por exemplo, no livro de João, tem um homem que fala para Jesus assim, Senhor, desce antes que essa pessoa morra. Desce, Senhor, vem logo. E Jesus fala assim, se vocês não virem sinais, né, e maravilhas, sinais, milagres, vocês não vão crer de modo nenhum. Então, Jesus ele mostra de fato que a verdadeira fé ela reside no entendimento e na aceitação da palavra. A verdadeira fé, ela é como se você for para Hebreus capítulo 11, verso 1, ali vai dizer que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas aí você pode pensar, se realmente então é a certeza do que eu espero, então é só eu pensar que algo vai acontecer e aquilo vai acontecer. Não, isso não é fé. O mundo está cheio assim, isso se chama pensamento positivo ou otimismo, mas isso não é fé. A verdadeira fé é quando você sabe exatamente o que Deus disse e quando você espera que exatamente o que Ele disse vai acontecer. Porque a própria palavra que Ele disse carrega em si mesma um poder para realizar o que Ele falou. Isso é fé. Se eu chegar diante dessa madeira aqui e disser para ela, olha, eu tenho muita fé, eu creio muito que você vai se tornar uma madeira vermelha aqui agora. Isso não vai acontecer. Por mais que eu seja bem otimista, por mais que eu deseje muito, isso nunca vai acontecer. Mas se eu, nesse momento, tivesse uma palavra de Deus de que essa madeira se tornaria vermelha, e eu cresce de todo o meu coração que ela se tornaria vermelha, ela se tornaria vermelha. Porque a palavra de Deus não falha. Então é isso que Deus quer nos ensinar, é isso que Jesus quis ensinar aí, nessa história que foi relatada para nós. Por mais que nós sejamos otimistas, pensemos positivo, não é isso que consiste a verdadeira fé. A verdadeira fé, de fato, ela se apropria do que Deus falou, da palavra de Deus, do que Deus disse, e se Deus disse que é assim, assim é. Essa é a natureza da verdadeira fé. Então, com isso, você pode ver até no capítulo 8, no verso 1 ainda, ele diz assim, descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Então Jesus, ele aqui também nos ensina a mesma natureza da fé. Veja que está no mesmo capítulo, né? Ele disse, esse homem chegou até ele e falou assim, Senhor, se quiseres, bem podes limpar. Aqui nós encontramos essa situação em que nós nos encontramos na maioria dos dias. Ele falou, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja que ele sabia que Jesus podia tornar ele limpo, mas ele duvidava se Jesus queria fazer aquilo. Então, antes de Jesus ordenar que ele fosse limpo, Jesus falou uma coisa que para nós é maravilhoso. Ele disse, quero. Então, isso mostra que Jesus quer fazer. E ele disse, ser limpo. E ele disse ser limpo, e assim ele foi limpo, pelo mesmo poder daquela palavra. Então, essa palavra, talvez hoje a gente precise dessa mesma palavra. A gente pode pensar assim, eu também preciso disso, eu quero ser purificado. E essa realmente é a nossa condição, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 1 que nós somos podres da cabeça aos pés. A gente não enxerga isso, mas Deus enxerga. Então, Deus olha para nós e vê somente feridas, inchaços e chagas podres. Essa é a condição do ser humano pós o pecado. Ou seja, nós também temos uma lepra, que é a lepra do pecado. E nós precisamos da mesma palavra. Veja que a palavra que purificou aquele leproso, mas a mesma palavra que foi para aquele leproso é para mim. Só que o que é interessante em relação a isso é que Deus não precisa chegar para mim de forma individual hoje e dizer, olha, eu quero, fique limpo. O que eu preciso, na verdade, é crer que essa palavra que foi proferida para aquele leproso há 2000 anos atrás, essa mesma palavra continua carregando o mesmo poder para mim agora. Então Jesus não precisa ficar repetindo a frase. Uma frase é suficiente para sempre. Por isso que no livro de Hebreus fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O mesmo sol que todos os dias faz o seu curso,
Deus não fica falando para o sol todos os dias para ele fazer isso. Deus só falou uma vez para o sol, há cerca de 6.000 anos atrás, e até hoje o sol faz o seu curso, porque a palavra que cria é a palavra que sustenta. Então nós precisamos entender isso. É por isso que a Bíblia fala que os céus proclamam a glória de Deus. A gente não consegue enxergar muitas vezes o céu proclamando a glória de Deus. Mas todos os dias que você olha que as nuvens estão ali, que o céu está ali ainda, que o sol está ali, você pode se lembrar, a ordem foi dada há cerca de 6.000 anos e tudo continua em perfeito funcionamento. Isso prova que a palavra de Deus, o mesmo evangelho que é empregado para nós, que nos dá a certeza de nossa aceitação em Cristo Jesus e do sangue precioso que é ministrado em nosso favor, essa mesma palavra mantém os céus firmes até hoje. E se essa palavra é firme para permitir que o sol, a lua e as estrelas permaneçam firmes até hoje, essa mesma palavra pode me manter firme e andando em perfeita retidão diante de Deus. Então é assim que nós podemos enxergar também os céus proclamando a glória de Deus, e essa é a natureza da verdadeira fé. Nós precisamos que essa fé esteja em nós, mas aí muitas vezes pode acontecer de a gente ver a palavra sendo criada, a gente vê que a palavra cria as coisas, mas a gente vê o tempo passando e passando, e a gente ora a Deus e a gente às vezes pode clamar a promessa e a gente fala, Senhor, mas isso não está acontecendo, Senhor, por que não acontece, por que não acontece? Essa é outra coisa que a gente precisa aprender, não só como ter fé, mas nós precisamos entender o que é cultivar a fé. A ciência de cultivar a fé ela é tão importante como a da própria fé em si, porque ter fé, a Bíblia diz em Romanos 12, que Deus repartiu uma medida de fé para cada pessoa. Então todas as pessoas têm uma medida de fé porque Deus deu essa medida de fé para cada pessoa. Mas o que nós precisamos entender é que a Bíblia diz que a fé cresce sobremaneira em 1 Tessalonicenses. Então nós precisamos que a nossa fé cresça. Mas como que essa fé cresce? Somente pelo exercício dessa fé. E esse exercício da fé é o chamado cultivar a fé. O que é isso? Você olha para a palavra está dizendo uma coisa, mas as circunstâncias não mostram o que a Bíblia diz. É agora que vem, talvez a parte mais difícil para muitos de nós, que é cultivar a fé. Cultivar a fé envolve depender de que a palavra de Deus faça o que ela afirma. Significa que eu vou olhar muitas vezes para as circunstâncias e não vou ver aquilo que eu estou pedindo a Deus acontecer. Mas eu vou continuar acreditando que o que eu estou pedindo e que Deus prometeu vai se cumprir e Deus nem precisa fazer mais nada. Porque só a palavra que Ele falou já é suficiente para criar exatamente o que foi pedido. Mas muitas vezes Deus vai trabalhar com a demora. E Ele vai trabalhar com a demora porque Ele sabe que isso é necessário para o nosso crescimento, para que a gente amadureça. Tiago, no capítulo 1, ele diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E logo depois, no verso 5, ele fala: se, porém, algum de vós faltar sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Então Deus ele está desejoso de dar a sabedoria para todos nós de boa vontade, sem faltar nada, para que sejamos maduros. Mas Provérbios capítulo 2, verso 6 diz que da boca do Senhor vem a sabedoria. E é assim que acontece. Então nós só vamos realmente ter sabedoria se nós pedirmos. E onde é a fonte dessa sabedoria? A palavra do Senhor. É da boca do Senhor que vem a sabedoria. Então nós precisamos disso hoje. Precisamos dessa fé. Por isso que no livro de Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem pela palavra. Só existe fé onde existe palavra. Se eu não reter essa palavra em meu coração, eu nunca vou ter a verdadeira fé. Se eu não crer que a palavra que está sendo proferida por Deus é a palavra que cria aquilo, e eu tenho que depender disso, eu nunca vou encontrar essa fé do centurião, que Jesus falou que é grande fé. Que nada mais é do que uma pequena manifestação da fé do próprio Jesus. O próprio Jesus exercitou essa fé aqui. Nós lemos as Escrituras e quando nós vemos a vida de Jesus, as coisas que ele passou, ele tinha que depender do Pai. E ele tinha que depender dessa fé. Ele sabia que a palavra de Deus cumpriria aquilo que ela mesma falava. E é assim que nós entendemos a verdadeira fé. Não só o ter fé, mas saber como verdadeiramente exercitar essa fé, que é diariamente crer que essa palavra vai cumprir verdadeiramente o que ela diz. E apesar das circunstâncias, tudo vai acontecer.
Então nós precisamos dessa fé verdadeiramente, né? Nós precisamos disso hoje. E que o Senhor nos ajude, né, a entender que por mais difícil que seja, por mais contraditório que seja as circunstâncias, mas a palavra de Deus falou, então aquilo vai se cumprir. Que assim seja a nossa vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então para a gente crer? Para a gente crer como Jesus e para que a gente possa verdadeiramente aprender tudo isso dele. Oremos. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de meditar em Tua Santa Palavra. E pedimos ao Senhor, Pai, que essa fé de Jesus ela se manifeste verdadeiramente em nossa vida e que nós possamos ter essa fé grande, Senhor, uma grande fé. E que nós vejamos grandes coisas acontecendo, Senhor, pelo poder de Sua Santa Palavra. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.